A caverna Virovkina é uma das maravilhas mais extremas da Terra. Localizada nas montanhas Gagra, no Cáucaso Ocidental, ela detém o recorde de caverna mais profunda do mundo, com 7.257 pés ou 2.212 metros abaixo da superfície. O acesso a essa gigante subterrânea começa desafiador desde o início. A entrada está situada a 7.500 pés acima do nível do mar, exigindo que os exploradores escalem uma montanha antes mesmo de enfrentar os perigos subterrâneos. A jornada para desvendar os segredos dessa caverna começou em 1968, mas as primeiras tentativas de exploração chegaram apenas a 377 pés de profundidade. Esse vislumbre inicial já mostrava que a Virovkina era muito mais do que aparentava. A verdadeira dimensão da caverna só começou a ser revelada décadas depois, com expedições que levaram anos de preparação e trabalho intenso. Entre 1983 e 2018, uma série de equipes mapeou incríveis 17 quilômetros de túneis e passagens sinuosas, mas o maior segredo da caverna ainda estava escondido, sua profundidade máxima. Foi apenas em 2018 que os exploradores finalmente chegaram ao ponto mais profundo da Virovkina. Ali no limite da descida, eles encontraram um lago subterrâneo surreal. Com 28 pés de profundidade, sua água turquesa contrastava com o calcário negro ao redor. Uma visão tão impressionante quanto inatingível para a maioria das pessoas no planeta. Explorar a Virovkina não é uma tarefa comum. Para alcançar o fundo, são necessários equipamentos especializados, meses de planejamento e, acima de tudo, coragem. A descida é tão complexa que se compara a uma expedição ao topo do Monte Everest. Os exploradores precisam montar 6 acampamentos em diferentes profundidades ao longo da caverna. Esses pontos servem como estações de descanso e de armazenamento de suprimentos essenciais, como alimentos, roupas térmicas e equipamentos de segurança. Em temperaturas que raramente ultrapassam alguns graus acima de zero, o risco de hipotermia é constante, mas as condições adversas não param por aí. Os túneis da Virovkina são estreitos, claustrofóbicos e, em muitos pontos, completamente escuros. A única luz vem dos capacetes dos exploradores, que iluminam passagens repletas de lama e formações de rocha afiadas. Em alguns trechos, as paredes se fecham tanto que é necessário rastejar ou mesmo retirar parte do equipamento para seguir em frente. Apesar das dificuldades, a Virovkina também é um paraíso científico. Além de ser uma das poucas cavernas a ultrapassar a marca de 2.000 metros de profundidade, ela abriga uma fauna única e adaptada à escuridão total, invertebrados desconhecidos e bactérias extremófilas que sobrevivem em condições de pressão e temperatura extremas são alguns dos tesouros encontrados pelos cientistas. A pressão dentro da caverna é outro detalhe que torna sua exploração desafiadora. Quanto mais fundo se desce, maior é a pressão exercida sobre os corpos dos exploradores. Isso afeta não apenas o equipamento, mas também o físico e o psicológico da equipe. Qualquer erro pode ser fatal, um pequeno descuido com o equipamento de escalada, uma corda mal fixada ou uma falha no sistema de comunicação pode significar o fim de uma expedição. O planejamento das expedições à Virovkina é tão meticuloso quanto uma missão espacial. Cada etapa é cronometrada e as equipes levam meses para calcular os riscos e montar os equipamentos necessários. As cordas usadas nas descidas verticais, por exemplo, são projetadas para suportar toneladas de peso. Elas são inspecionadas regularmente e qualquer desgaste pode comprometer a segurança da equipe. Além disso, os suprimentos são divididos em várias viagens para evitar sobrecarregar os exploradores, o que poderia atrasar a missão ou causar acidentes. Entre os maiores perigos enfrentados dentro da Virovkina estão as enchentes repentinas. O fluxo de água que escorre pelas passagens durante tempestades na superfície pode inundar os túneis em minutos. Isso torna essencial o monitoramento do clima durante as expedições. Apesar de todo o cuidado, eventos inesperados já colocaram equipes inteiras em risco. Algumas passagens da caverna são conhecidas por acumularem água rapidamente, formando sifões que bloqueiam completamente o caminho de volta. A Virovkina não é apenas um desafio físico, mas também psicológico. A escuridão absoluta, o silêncio opressor e a sensação constante de isolamento afetam até os exploradores mais experientes. A comunicação com a superfície é impossível sem cabos físicos, e a percepção do tempo se torna quase inexistente. Um dia dentro da caverna pode parecer uma eternidade, e o menor contratempo pode desencadear pânico e desorientação. Apesar de todos os riscos, as recompensas são imensas. Cada expedição à Virovkina oferece uma nova oportunidade de descobrir passagens inexploradas, formas de vida únicas e segredos escondidos da Terra.
Essa caverna é um lembrete de que, mesmo em um mundo cada vez mais explorado, ainda existem lugares que permanecem praticamente intocados. A Virovkina é muito mais do que a caverna mais profunda do mundo. Ela é um teste de resistência, inteligência e determinação. Um lugar onde apenas os mais preparados ousam entrar e onde o desconhecido sempre espreita em cada sombra. Explorá-la é desafiar os limites da habilidade humana e abrir uma janela para os segredos mais profundos do nosso planeta. A caverna Virovkina não é apenas a mais profunda do mundo, é também um dos ambientes subterrâneos mais perigosos já explorados. Entre os maiores desafios que os caverneiros enfrentam estão as enchentes súbitas. O incidente de 2018 revelou como uma única tempestade pode transformar a caverna em um lugar mortal, colocando a vida de toda uma equipe em risco. Durante uma expedição liderada por especialistas russos, o inesperado aconteceu. Uma chuva intensa na superfície desencadeou uma enchente que durou 20 horas. A caverna, com suas passagens estreitas e abismos profundos, se tornou um labirinto inundado. Para entender a gravidade, é preciso saber que a chuva, ao escorrer pelas montanhas calcárias, entra na caverna como um trem de carga, um fluxo massivo de água que não deixa espaço para hesitação. Dentro da Virovkina, as comunicações são feitas por cabos físicos. Os sinais de rádio não conseguem atravessar as toneladas de rocha sólida. Isso significa que qualquer alerta de emergência depende de pessoas correndo para conectar mensagens ao longo do cabo. Em 2018, quando a tempestade começou, os caverneiros que estavam mais próximos da saída detectaram a água entrando e usaram o sistema de cabos para alertar os colegas que estavam a mais de 6.000 pés abaixo da superfície. Os caverneiros no acampamento mais profundo, conhecido como Camp 6, inicialmente não estavam preocupados. Enchentes eram comuns em certos períodos do ano e o local parecia seguro. Mas o som crescente de um rugido distante foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Em minutos, a água começou a subir rapidamente em poços e túneis que até então estavam secos. Os sifões da caverna, normalmente passagens parcialmente alagadas, foram completamente inundados. Esses sifões funcionam como gárgalos, bloqueando rotas de fuga e forçando os exploradores a encontrar alternativas ou esperar que a água baixe. Naquela ocasião, os caverneiros precisaram agir imediatamente. Qualquer atraso poderia significar morte por afogamento ou esmagamento. As cenas no Camp 6 foram caóticas. O líder da equipe, Pavel Demidov, ordenou que todos abandonassem o local. Equipamentos de alto valor, incluindo câmeras e amostras científicas, foram deixados para trás. Era uma corrida contra o tempo. Os caverneiros precisaram escalar paredes verticais usando cordas enquanto cascatas esmagadoras caíam sobre eles. A pressão da água era tão forte que parecia esmagar seus corpos, dificultando até mesmo a respiração. Muitos precisaram improvisar para criar pequenos bolsões de ar embaixo de seus capacetes. Durante a evacuação, as cordas usadas para escalar se tornaram as únicas rotas de escape. Essas cordas, que normalmente suportam toneladas de peso, enfrentaram o desafio adicional da força da água. Cada passo na subida era uma luta contra a corrente. Em um ponto crítico, a equipe teve que atravessar uma passagem horizontal que estava completamente submersa. O espaço, normalmente meio cheio de água, estava totalmente inundado, obrigando os caverneiros a esperar até que o nível da água baixasse. Enquanto a equipe se movia para os acampamentos superiores, a caverna continuava tremendo com o impacto da enchente. Para piorar, as passagens mais profundas começaram a funcionar como funis, aumentando a pressão da água nos túneis superiores. Era um ciclo constante de perigo. Apesar disso, os exploradores conseguiram chegar ao Camp 5, onde se abrigaram e esperaram por horas até que o fluxo de água diminuísse. A experiência de 2018 deixou lições valiosas. As equipes perceberam que as enchentes não eram exclusivas do inverno, como se acreditava anteriormente. O clima instável da região mostrou que a caverna podia inundar em qualquer estação. Isso levou a mudanças nos planos futuros. Equipamentos de monitoramento de superfície, como sensores de chuva e fluxômetros, foram instalados para prever possíveis enchentes antes que elas aconteçam. Novos pontos de fuga também foram adicionados nos níveis mais baixos da caverna para aumentar as chances de sobrevivência. Apesar dessas melhorias, explorar a Virovkina continua sendo um ato de coragem extrema. A estrutura da caverna não perdoa erros.
Suas passagens, muitas vezes apertadas e irregulares, aumentam os riscos de enchente. Túneis que se estendem por quilômetros acumulam água rapidamente, transformando rotas seguras em armadilhas mortais. O planejamento meticuloso e a experiência das equipes são essenciais para evitar tragédias. Ainda assim, mesmo com todos os cuidados, os eventos de 2018 foram um lembrete de como o ambiente subterrâneo pode ser imprevisível. A natureza não pode ser completamente controlada, e a Virovkina é prova disso. Ela testa os limites humanos em todos os aspectos: físico, mental e tecnológico. Para aqueles que se aventuram em suas profundezas, cada passo é uma aposta contra o desconhecido. Em novembro de 2020, Sergei Kausev, um explorador amador de 37 anos, decidiu enfrentar o desafio mais perigoso de sua vida: descer a caverna mais profunda do mundo, a Virovkina. Sua decisão, no entanto, foi marcada por imprudência. Sem autorização, sem uma equipe e sem o equipamento adequado, Sergei confiou apenas em mapas rudimentares, capturas de tela no celular e informações obtidas na internet. A preparação de Sergei para essa jornada solitária foi mínima. Ele não tinha treinamento formal em espeleologia e havia explorado cavernas apenas 2 vezes antes. Apesar disso, ele passou meses planejando sua aventura. Os registros encontrados posteriormente em seu telefone mostraram anotações detalhadas sobre as passagens da caverna, rotas usadas por exploradores profissionais e locais de acampamento. Mas o que faltava em sua preparação era o mais importante: experiência real e os equipamentos certos para enfrentar os perigos da caverna. No início de novembro, Sergei partiu para a região montanhosa das Gagra, na Geórgia, sem informar sua família sobre seu destino exato. Ele carregava 3 bolsas com suprimentos e equipamentos improvisados. Entre eles estavam um traje camuflado, botas de trekking e ferramentas básicas. No entanto, ele não possuía roupas impermeáveis adequadas, lanternas sobressalentes ou sistemas de segurança redundantes, itens essenciais para uma exploração dessa magnitude. A descida inicial foi promissora. Sergei conseguiu passar pelas passagens mais estreitas e claustrofóbicas da entrada da caverna. Ele montou acampamento em uma profundidade de 600 metros, onde permaneceu por alguns dias. Lá, ele se alimentou de macarrão com ketchup, uma dieta que claramente não era suficiente para uma exploração tão extenuante. Mesmo assim, ele continuou descendo. Sergei alcançou impressionantes 1.300 metros de profundidade, uma marca que poucos amadores já atingiram, mas foi aí que os problemas começaram. A partir dessa profundidade, a Virovkina se torna ainda mais traiçoeira. Os túneis ficam mais úmidos e frios, e o risco de hipotermia aumenta consideravelmente. Sem um traje impermeável ou camadas térmicas adequadas, Sergei estava completamente exposto ao ambiente extremo. Além disso, ele não possuía os equipamentos necessários para enfrentar os longos poços verticais, que exigem ascensores para mãos e pés. Em algum momento, Sergei percebeu que não poderia continuar. Ele tentou voltar, mas a falta de straps para os pés tornou impossível subir pelos poços verticais. Ele estava exausto, molhado e hipotérmico. Incapaz de avançar ou recuar, Sergei ficou preso em uma das áreas mais isoladas da caverna. Lá, ele encontrou seu fim. Meses depois, em agosto de 2021, uma equipe de exploradores do Paravo Speleological Club desceu novamente a Virovkina. Durante sua expedição, eles encontraram os equipamentos de Sergei e, mais profundamente, seu corpo. Ele estava preso a uma corda, em estado avançado de decomposição. As condições do local dificultavam qualquer investigação detalhada no momento, mas as pistas indicavam que ele morreu tentando escapar. A operação para recuperar o corpo de Sergei foi um dos resgates mais complicados já realizados na história da espeleologia. Como a presença de um cadáver em decomposição em ambientes fechados pode liberar gases tóxicos, sua remoção tornou-se uma prioridade para garantir a segurança de futuras expedições. O processo envolveu 27 profissionais, incluindo espeleólogos, escaladores e especialistas em resgate. O corpo de Sergei estava em uma área de difícil acesso, com passagens estreitas e túneis inundados. A única forma de removê-lo foi cortá-lo em partes menores e embalá-lo em sacos especiais. Essa operação foi extremamente delicada e emocionalmente desgastante para os envolvidos. Cada fragmento foi cuidadosamente transportado para fora da caverna, uma tarefa que levou 4 dias de trabalho contínuo. Após sua remoção, o corpo de Sergei foi entregue à sua família na Rússia. Sua tragédia levantou importantes discussões sobre os riscos de explorar ambientes extremos sem o preparo necessário. A Virovkina não é apenas a caverna mais profunda do mundo, ela é também uma das mais perigosas, exigindo habilidades avançadas, equipamentos de última geração e uma equipe bem coordenada para enfrentar seus desafios.
O caso de Sergei Kausev é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando a determinação não é acompanhada de planejamento e preparo. Em um ambiente onde até os profissionais mais experientes enfrentam dificuldades, qualquer erro pode ser fatal. A caverna não perdoa a imprudência, e Sergei pagou o preço mais alto por isso. Sua história agora serve como um aviso para todos que desejam desafiar os limites da Terra. A caverna Virovkina é muito mais do que um abismo subterrâneo. Ela é um marco de coragem, ciência e tragédias no mundo da espeleologia. Desde 2018, quando foi confirmada como a caverna mais profunda da Terra, Virovkina tem atraído exploradores e cientistas determinados a desvendar seus mistérios. Cada expedição, no entanto, é um confronto com o desconhecido e os perigos extremos que aguardam no interior da Terra. Uma das principais missões científicas na Virovkina é a busca por novas passagens. Embora 17 quilômetros de túneis tenham sido mapeados, muitos acreditam que há ainda mais a ser descoberto. Algumas passagens terminam abruptamente, enquanto outras se abrem em grandes câmaras que permanecem inexploradas. Em algumas delas, foram encontrados vestígios de antigos cursos de água e marcas geológicas que indicam que a caverna está em constante mudança. Além de passagens desconhecidas, a caverna é um laboratório natural para a descoberta de vida subterrânea. Em suas profundezas escuras e frias, foram encontrados invertebrados adaptados a condições extremas. Algumas dessas espécies não possuem olhos, enquanto outras desenvolvem estratégias únicas para sobreviver em um ambiente sem luz e com recursos limitados. Essas descobertas intrigam os cientistas, pois podem oferecer pistas sobre como a vida poderia existir em ambientes extremos fora da Terra, como em Marte ou nas luas geladas de Júpiter. Explorar a Virovkina, no entanto, é uma tarefa que exige o mais alto nível de preparo. As equipes são compostas por espeleólogos experientes, biólogos, geólogos e até fotógrafos especializados em ambientes extremos. Cada membro precisa ser treinado para lidar com situações de emergência, como enchentes, desmoronamentos e falhas no equipamento. Mesmo assim, acidentes são inevitáveis, reforçando o risco associado a cada descida. O histórico de incidentes na Virovkina é um lembrete constante de sua periculosidade. Um dos eventos mais marcantes ocorreu em 2018, quando uma enchente quase matou uma equipe inteira. Mesmo com todo o planejamento, as condições dentro da caverna podem mudar drasticamente em questão de minutos. A pressão psicológica de estar preso em um ambiente escuro, úmido e claustrofóbico é tão grande quanto os desafios físicos de atravessar passagens apertadas e escalar poços verticais. Outro risco é o isolamento. Qualquer problema de saúde ou falha técnica pode se transformar em uma emergência. Em 2020, a recuperação do corpo de um explorador solitário exigiu a mobilização de dezenas de profissionais. Esse incidente revelou a importância de um trabalho em equipe e do uso de equipamentos adequados. Não há espaço para erros em um lugar onde até mesmo os mais experientes enfrentam desafios imprevistos. Ainda assim, a Virovkina continua sendo um destino de interesse para a ciência e a exploração. Cada expedição revela novos detalhes sobre o interior da Terra. Estudos recentes mostraram que a caverna desempenha um papel importante na dinâmica dos lençóis freáticos da região. Suas passagens inundadas e sifões atuam como canais naturais que conectam diferentes reservas de água subterrânea. Compreender esses sistemas pode ser crucial para a gestão de recursos hídricos em áreas montanhosas. Os avanços tecnológicos também têm sido fundamentais para expandir as possibilidades de exploração. Equipamentos mais leves e resistentes, como trajes térmicos e lanternas de alta intensidade, permitem que os exploradores alcancem profundidades maiores. Ferramentas de mapeamento 3D ajudam a criar modelos detalhados da caverna, facilitando a navegação e o planejamento de futuras expedições. Apesar disso, a tecnologia ainda não pode substituir a experiência humana. Cada descida na Virovkina depende da habilidade e do julgamento dos exploradores. Virovkina é um símbolo dos mistérios que ainda existem em nosso planeta. Mesmo com toda a nossa tecnologia, há lugares como esse que permanecem amplamente desconhecidos. Ela representa tanto a fragilidade quanto a resiliência humana. Cada passo dentro da caverna é um lembrete de que o mundo subterrâneo não é apenas fascinante, mas também implacável. Aqueles que se aventuram em suas profundezas sabem que estão explorando os limites do possível e enfrentando um dos desafios mais extremos que a natureza tem a oferecer.